tipo, o nome das pessoas, os valores, as taxas, mas era muito, muito, muito parecido. Isso, Era. a ideia foi essa. Para que o aluno que estivesse trabalhando as questões, ele percebesse, puxa vida, olha, o professor manteve o padrão, ele só alterou alguns dados, assim. Foi. Mas diz aí, Dani. Não, assim, eu só fiquei em dúvida em umas partes lá que precisava arredondar, entendeu? Aí eu fiquei, assim, mas aí eu ia para o que estava lá mais próximo, né? Mas você chegou na alternativa, não é isso? Chegava na alternativa. Isso. O senhor não mandou não foi? A resposta para a gente já? Ainda não. Algumas duplas, elas me pediram para esperar, aí eu vou aguardar essa semana para depois entregar para vocês a devolutiva, para cada um ver os acertos, os erros. Deixa eu dar uma boa noite aí para a Ângela. Tudo jóia, Ângela? Boa noite, professor. Tudo bem? Maravilha, graças a Deus. Pois então, meninas, é isso. A Ângela fez a lista também, Ângela? Fiz, vou mandar agora. Ah, tá certo. Muito bem, muito bem. Tá jóia. Mas que bom que Tati, Dani e, pelo que eu entendi também, a Ângela conseguiram encontrar as alternativas corretas. Porque o chato da matemática, quer dizer, não é que seja uma característica da matemática. A matemática é perfeita, a questão é a gente, né? Mas o chato é quando a gente não encontra uma alternativa próxima, né? Poxa vida, 5 alternativas, nenhuma dessas bate com a minha conta, mas quando a gente encontra algo próximo, aí beleza. Mas acho que o professor, aquelas questões que o resultado era a porcentagem, ficava bem próximo mesmo. Isso. Assim, a questão não ficava redondinho como estavam as 5 respostas, não. Aí eu fui colocando no que estava se aproximando. Entendi. Beleza. Vamos ver o resultado. Vamos ver. Mas... tirando a adrenalina, o resto foi bom, viu, professor? Tá jóia. Faz parte, né? Matemática... normal. Matemática, geralmente ela dá esse eleva pico, o né, cortisol. Agora eu vou dizer uma coisa ao senhor, professor. Estou doidinha que a aula presencial já volte. Rapaz, principalmente nessa parte de cálculo. É verdade. Sem dúvida, o presencial ele passa uma segurança maior, né? Boa noite, Andreina. Mas acredito que não é possível que esse mês que está chegando, pessoal, pelo amor de Deus, né? Mas vamos aguardar aí. Vamos ver o que é que o governador vai falar, né? Decretar, né? Esse pessoal parece que assim não mensura o problemão que está causando, não é, aos estudantes, né? Sobretudo os mais novos. Vocês do ensino superior já se viram, vocês já sabem andar com as pernas, mas e a galerinha mais nova do ensino médio, sabe, do ensino fundamental? Nossa, mas enfim. Agora, Henrickson, semana passada o governador estava falando que se fosse liberar essa parte de aulas, a parte educativa, né? Ia ser do ensino médio para cima. Agora, a pergunta é com base em quê? Esse pessoal não tem a ciência do lado deles, rapaz. Isso é pura especulação, sabe? É puro terror jornalístico. Não é uma pesquisa que embase esse medo, não. Os mais novos, eles transmitem. Gente, mas enfim. Vamos para a matemática financeira, que é mais fácil do que essa politicagem. Do que a gente entender a parte política, né, professor? Essa politicagem da fraudemia. Vamos lá. Minha gente, como de costume, vamos começar aqui abordando a pauta da noite, tá? Então, eu já
coloquei para vocês aqui na tela. Pois bem, deixa eu destacar aqui, a partir de hoje, meninas, deixa eu rever, são só meninas mesmo, né? Isso, que vai que tem um caba velho aqui, ele vai ficar chateado comigo. Por enquanto só temos as moças. Nós iremos mergulhar de cabeça no universo das taxas. Olha só, algumas aulas atrás, a Dani, não é, mais algum aluno disse, professor, e essa parada aí de taxas ao ano, ao mês, até os conteúdos anteriores, a gente conseguia trabalhar os enunciados sem tanta preocupação com as taxas, já que os enunciados das questões, eles explicitavam assim, a taxa e faziam a taxa corresponder ao período. Né? Então, se o período era em meses, então a taxa era ao mês. Se a taxa era ao ano, o período ele era anual. Mas a partir de hoje, eu quero, de uma forma, como sempre, com jeitinho, com tranquilidade, de forma didática, dialogando com vocês, empurrá-los, gentilmente, empurrá-las, no caso, para o universo da taxa. E aí vocês vão perceber que a maioria das questões de matemática financeira, essas questões, elas não são tão bondosas em permitir que o período coincida com a taxa. Tá certo? Boa noite, João. A gente vai perceber que existe uma quantidade grande de questões com taxas nominais, ou seja, literalmente taxas que só têm nome, mas que não são funcionais. Elas não servem para a gente resolver a questão. Daí a gente vai precisar manipular essa taxa nominal, transformá-la numa taxa adequada, numa taxa efetiva, para somente então começarmos a resolução da questão. Tá certo? Mas vamos lá. O texto da aula, ele já está disponibilizado aqui para vocês. Tá certo? Temos alguém aqui? Então, o texto da aula já está aqui, tá certo? Eu coloquei lá o texto intitulado Taxas, títulos pré e pós-fixados, aquele conselho que eu sempre costumo dar, né? Como assim? Eu não sou um professor de slides, eu evito ao máximo me prender a eles, eu jogo para os meus alunos a leitura, eu fico com a parte mais hard, né? A parte da calculeira, aquela parte onde o professor tem que se rebolar para gerar aprendizagens no sentido de criar uma sequência de cálculos compreensível, interpretar os enunciados, ajudar, auxiliar, dar assistência ao aluno nessa tarefa de interpretar e casar ali os conceitos com as fórmulas, as máquinas. Então, eu me preocupo com essa parte. Agora, isso não quer dizer, pessoal, que a galera, assim, deva se despreocupar, se desligar dos textos. Pelo contrário. Tá certo? Pelo menos, ali, eu vou dizer assim, grosso modo, 1/3 da matemática financeira está nos textos. 2/3, é verdade, está nos ombros do professor, no sentido de ajudar, conduzir o seu alunado a não é realizar as contas adequadas, escolher as máquinas adequadas, entender como se usa e como aplicar ao enunciado da questão. Mas 1/3 está lá na literatura, lá no texto, tá? Para que a galera se familiarize aí com a nomenclatura da matemática financeira e da economia aplicada à administração, não é, e à contabilidade. Tá certo? Então, nós iremos trabalhar as taxas proporcionais, as taxas proporcional e equivalente, que são sinônimas. Uma taxa proporcional é uma taxa proporcional à outra, é uma taxa equivalente a ela.
e, como eu havia mencionado, as taxas nominal e efetiva, tá certo? Uma taxa nominal, ela não serve para nada. Matematicamente, ela tem o seu valor econômico, tá certo? E aí, quando vocês estiverem com um professor de economia, numa outra disciplina, certamente ele poderá ajudá-los a entender a funcionalidade de uma taxa nominal. Mas, matematicamente, o que vale para a gente, ó, é essa daqui, que estou usando aqui o cursor do mouse, é a taxa efetiva, tá certo? Boa noite, Matheus. Tati, você quer falar, filha? Pois não. Peraí, professor, a Pois não. Priscila pediu para avisar o senhor que ela trabalhou até agora, está indo para casa. Aí ela trabalha no centro, no TJ, e está indo para a serraria. Ela disse que se chegar a tempo para a aula do senhor, quando chegar em casa, ela vai assistir. Aí pediu para avisar o senhor que ela não entrou na sala ainda porque largou agora do trabalho. Tá, e a Flávia, ela foi... O senhor está sabendo que a Flávia está grávida, né? Não, olha só. Vai ser não, já é mamãe? Já é mamãe. Aí hoje ela foi pro médico fazer ultrassom, essas coisas todas para ver como é que tá o neném. Claro. Aí ela saiu também agora há pouco do médico. Ela disse que vai fazer o possível para poder, assim que chegar em casa, entrar na sala também. Pronto, tá jóia. Obrigado, Tati, pelos recados. Mas a galera sabe, né? Tudo bem. Se não conseguir assistir ao vivo, amanhã, no máximo, eu já disponibilizo a aula para o pessoal assistir. Mas quem conseguir chegar a tempo também será bem-vindo, já que o momento ao vivo ele tem a sua importância, né? Porque o aluno pode interagir, perguntar, comentar, enfim. Mas, beleza. Então, e aí nós iremos trabalhar as definições dessas taxas, pessoal, exatamente para facilitar a manipulação delas, né? Fazer com que o aluno tenha essa facilidade de, ao ler o enunciado, ele diga, opa, essa taxa não me serve, preciso trabalhá-la para que a matemática funcione na resolução dessa questão. E aí eu coloquei só a título de exemplo aqui no tópico 3.2 essa sigla, a ACM, e outras notações. Só para vocês terem uma ideia, a ACM significa que a taxa ela é ao ano, capitalizada mensalmente. Agora, parem para pensar. Como assim? Como que uma taxa ela é anual, mas a sua capitalização ela é mensal? Ou seja, o fermento ele tem cara de ser anual, de funcionar anualmente, uma vez ao ano, mas na verdade ele não é, influencia a massa, influencia o capital mensalmente. Aí a gente vai perceber que taxas assim são taxas faceiras, são taxas que têm ali uma cara, mas que na verdade não significa aquilo que ela pretende. Ou são taxas nominais, que só tem nome. Tá joia? Pois bem, e como faremos isso? Como sempre, através das próprias questões, tá certo? Através das questões, eu irei conduzi-los às aprendizagens necessárias para que vocês consigam conviver com essas taxas, entrar no mundo das taxas da matemática financeira sem, assim, tanta dificuldade. Tá certo? Por meio das questões, a gente almeja conseguir esse objetivo. A taxa dentro dos enunciados de matemática financeira. Esse é um dos nossos objetivos. Depois que a gente treinar especificamente essas notações, não é? Depois que a gente apresentar para vocês uma maquinazinha muito funcional, que pega uma taxa nominal e a transforma numa taxa útil, numa taxa efetiva, depois que a galera souber brincar com taxas proporcionais, aí sim a gente vai pegar aqueles enunciados, né, que já temos pego, aqueles de matemática financeira, inclusive vocês trabalharam bastante esse tipo de
enunciado na lista online, na primeira verificação, melhor dizendo, das aprendizagens, né? A última lista online. Aí a gente vai aplicar essas ideias a esses enunciados, tá certo? Muito bem. O quinto ponto da aula eu coloquei as atividades da semana. Pois é, aqui vocês já podem observar, estou usando aqui o cursor do mouse, questionário sobre taxas. E aí vem aquela questão FGV. Professor, por que o senhor geralmente se referencia na Fundação Getúlio Vargas? Por dois motivos. O primeiro deles, vocês sabem, a nossa instituição ela é conveniada à FGV, embora atualmente mais para o pessoal da pós-graduação, né? Mas o segundo e mais importante motivo é porque a FGV, uma empresa privada, ela tem batido, inclusive, as federais, não é? Existe aquela ideologia política que já foi refutada, que diz que as instituições públicas são melhores que as privadas. A universidade pública, sobretudo, ela se arroga, né? Os docentes universitários da escola, da universidade pública, em geral, as nossas universidades públicas, elas se saem melhores, não é? No ENAD, mas não, a FGV, nos últimos ENADs, ela tem atropelado as federais. Então, assim, um professor que deseja passar para o seu aluno aquilo que de mais importante existe no mercado, ele precisa ter como referências as grandes empresas, sejam as públicas ou as privadas. Se a FGV ultrapassou a pública, então a gente foca nela. Não é? Por outro lado, nada impede de que, vez ou outra, uma questão de alguma federal, de algum concurso, não é? Dentro aí dos nossos temas de matemática financeira, apareça. Mas, em geral, a FGV ela encabeça a matemática financeira aqui no Brasil. Tá certo? Muito bem, então, atividades da semana já estão ali. Próxima semana, vocês já devem estar ligados e ligadas, é a semana da P1. Mas aí, exatamente para aliviar aqueles que sentem aí alguma pressão, como o Tati mencionou anteriormente, professor, o presencial era melhor, porque, puxa vida, essas matérias de cálculo, elas me deixam mais ansiosas, elas me deixam mais, não é assim, sobrecarregadas. É verdade. Então, para pelo menos tentar ajudar, eu vou fazer como a gente fez naquela lista online. Tá joia? Nós iremos nos ver na quarta-feira normalmente e eu irei perguntar, pessoal, vocês querem ajuda? Vocês querem que eu resolva uma ou duas questões? Eita, professor, faz aquela para mim, por gentileza. Professor, eu tive dificuldade naquela. Resolverei. Tá certo? E em seguida, a galera terá a P1, que na verdade, assim, a P1 será a junção da lista online anterior com a da semana que vem. Tá certo? O detalhe é que a da semana que vem, a avaliação da semana que vem, ela será individual. Tá certo, pessoal? Então, nós iremos fazer assim. Tira dúvidas, primeiro momento, e aí eu libero o link para vocês trabalharem a atividade. E penso eu no mesmo modelo também da primeira lista, não é? Em vez de, assim, 2 horas para a galera resolver as questões, não. Eu vou deixar aí vocês trabalharem ao longo da semana como foi feito. Agora, impreterivelmente, a galera terá uma semana. Aqueles que não conseguirem administrar aí o tempo, eles precisarão conseguir, já que na P1 a FAM ela diz assim, olha, professor, você tem que entregar para a gente as notas na semana seguinte. Então, o prazo será um prazo assim, rígido, tá joia? Então, é isso. Ao Professor, final da aula... Oi, quem fala?
Tatiana, deixa eu Oi, entender. Tati. Pois não. O senhor vai passar hoje exercício para a gente fazer, para entregar ao senhor na semana que vem e tirar dúvida semana que vem, é isso? Isso. Todas as semanas a gente não tem as atividades da semana, não é, Tati? Isso, é isso. Pronto. Agora, o Pronto. professor, me diga uma coisa, essa lista online está valendo ponto? Sim, sim, com certeza. Até porque, veja, ela é aquele feedback que eu tenho de vocês, porque as questões do caderno, né, a galera tira foto, a galera envia lá para o Classroom, beleza, maravilha, mas assim, eu não tenho aquele acompanhamento para ter certeza de que aquela foto, ela representa, não é o conhecimento do aluno. Já as listas online, pelo menos a gente tem algo mais próximo disso, entendeu? Então, capriche nas listas online para que as atividades registradas no Classroom, eles sejam apenas um apêndice, um apoio, tipo, eita, professor, olha, com as minhas listas online, eu cheguei em 50%, e aí eu vou verificar, não é, as suas atividades no Classroom, e aí a gente, não é, dá uma melhorada nessa pontuação, digamos assim. Agora, claro, se o aluno não tiver nada no Classroom, ele, infelizmente, não vai poder, não é juntar com a da lista online, né? Isso, exatamente. Ele não vai poder receber esse auxílio, tá certo? Certo. Agora, antes do senhor prosseguir, mais outra perguntinha. Pois não. Esse assunto que o senhor vai dar hoje também vai estar na atividade da semana que vem? Na verdade, será esse assunto. Porque assim. Será só esse? Eu digo será esse assunto porque, Tati, o conteúdo que a gente vem vendo, o regime não é de juros simples e dos juros compostos, ele é o conteúdo base da matemática financeira. Ele é como a tabuada, a gente começa a ver e nunca mais deixa de ver, tá certo? O que vai acontecendo vai se acumulando outros conceitos, outros assuntos vão se juntando a eles, mas juros simples, juro composto, eles continuarão até o final do curso, até o final da disciplina. Mas hoje, como eu mencionei, a gente já vai entrar, não é no universo das taxas. Mas taxa se usa para calcular o quê? Para calcular exatamente os juros. De juro composto. Tá certo? Uhum. Então, semana que na vem... verdade, assim, pelo que eu vi aqui no questionário que o senhor colocou, é mais ou menos a taxa é tipo complemento, vai complementar ela com juros simples e juros compostos, não é isso? Isso, ela na verdade é o que te permite calcular, não é, o juro, seja ele simples ou composto, tá certo? E é por isso que nós precisamos aprender a manipular as taxas nos formatos em que elas aparecem. Como eu falei, até a semana passada, elas apareceram no formato tranquilão. Não é? Do jeito que estava o prazo, estava a taxa. Não é? Se o prazo era mensal, a taxa era mensal. Se a taxa era anual, era porque o prazo era anual. Mas agora a gente vai ter taxa mensal com prazo anual. Não é? No regime simples é tranquilo, porque há uma proporcionalidade, uma equivalência. Mas no composto não, porque você está trabalhando com uma função exponencial. Aí vai rolar raiz, não é? Vai rolar aí potência. Enfim, é o que a gente vai começar a ver a partir de agora. Mas para a gente fechar esse primeiro momento aqui da pauta, na semana que vem, o conteúdo será taxas, mas não taxas isoladamente, taxas no contexto dos juros simples e compostos, certo? Ao final da aula, pessoal, eu vou fazer a chamada, tá joia? Não posso me esquecer. Então, antes de me despedir de vocês, eu vou chamar nominalmente cada aluno de administração, cada aluno de contabilidade, e aí vocês vão abrir o microfone e marcar a presença de vocês, tá joia? Vamos à nossa... eu não vou nem mostrar o texto para vocês, eu vou direto aqui para o questionário, tá? Vamos para o questionário. Muito bem. Questionário sobre taxas, e aí a gente observa aqui as questões, né? São 6 questões, são 7 questões esse questionário,
Tá joia? Vamos ver se a gente responde aí umas 2, 3 e deixa para vocês as demais. Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu abrir agora o quadro branco. Deixa eu levá-los para o quadro branco para colocar nele a primeira das questões, tá certo? Tá legal, deixa eu sair daqui e deixa eu colocar o nosso quadro bacana. Pronto. Vocês poderão ver o quadro a partir de agora. Agora deixa eu colocar aquela primeira questão lá, aqui. Ela num tamanho, numa área bacana para. Parece bom. Parece bom. Todos estão vendo direitinho a primeira questão, pessoal? Vamos usá-la para mergulharmos no universo das taxas, tá certo? E aí eu coloquei assim para minha galera, ó. Considerando a taxa de 45% ao ano, só um momentinho, deixa eu só ajeitar a quantidade de equipamentos aqui em cima dessa mesa. Então é por isso que eu fico com a câmera desligada, minha gente, porque fica mais arrumadinho, sabe? Só a fotozinha. Eu tô com a mesa gráfica, tô com o teclado, o mouse aí. Nossa. Mas vamos lá. Isso. Prosseguindo. Isso. Vamos lá. Sem mais interrupções. Eu dizia, a questão 1, ela diz assim para vocês, ó, considerando a taxa de 45% ao ano, e aí eu já vou dar uma sublinhada nessa taxa 45% ao ano. Professor, A ponto A é o ano. Isso, exatamente, você sabe, porque a gente já não mencionou essa nomenclatura, essa abreviação. Não é? Então, a taxa base de 45% ao ano, ela será manipulada, pessoal. Olha só. E aí eu coloquei esse trainee aqui para já fazê-los exercitar esses novos conceitos. São novos, entre aspas, de modo dissimulado, a gente já vem, trabalhando nas questões do regime simples e composto, mas na aula de hoje vamos trabalhar especificamente essa ideia de pegar, não é uma taxa anual, e procurar a taxa equivalente a ela em dia, em mês, em bimestre, em trimestre, em quadrimestre, em semestre. Em outras palavras, calcule as respectivas taxas equivalentes nos regimes de juros simples e compostos relativas aos seguintes períodos. Letra A, dia. Em outras palavras, olha, no regime simples, 45% ao ano é o mesmo que por cento ao dia? Entende? Essa é a ideia. E aí eu já vou colocar assim para vocês. Ó. Vamos organizar. Eu vou colocar aqui, e aí deixa eu puxar o teclado de novo. Teclado, isso. Eu vou digitar assim, ó, regime simples. Deixa eu aumentar essa letra para ficar bacana. Opa, começou a melhorar. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui do outro lado, de azul, deixa eu separar. Aqui do lado eu vou colocar o regime composto, tá, pessoal? Isso. Regime composto. Show de bola. Organizadozinho, porque a organização ela é um ingrediente da aprendizagem. Tá joia? Camarada que é matemático e que é desorganizado, ele quebra os seus alunos.
mas graças a Deus esse defeito eu não tenho. Tenho outro certamente, né? Sou um pecador, mas desorganização não, meu amigo. A matemática, ela me ensina a ser detalhadamente organizado para facilitar as aprendizagens. Mas vamos lá, galerão. Olha só. Tá legal. Então vamos pensar comigo, minha gente. 45% ao ano. Sendo que eu gostaria de encontrar, e aqui eu vou colocar a letra A, não a taxa anual. Deixa eu colocar. Cheguei. Boa noite. Opa, boa noite. Quem chegou? É o Luiz. Opa, Luiz. Maravilha, campeão. Deixa eu só aumentar esse Azinho aí. Nós temos uma taxa anual. E aí eu coloquei o I, que é o símbolo da nossa taxinha, vocês sabem muito bem. E coloquei o índice A, o Azinho, para... Oi. Poxa, o que foi que aconteceu, minha gente? Deu uma... Professor? Vocês estão me ouvindo? Agora sim, Sim, professor. professor. Quando o senhor começou a explicar o assunto, o senhor desapareceu. Agora já tá. A tela ficou preta, eu fui expulso da sala de aula, eu disse, o que foi que eu pensei até que tinha... o computador tinha desligado, mas não sei explicar. Mas ainda bem que foi só algo momentâneo. Mas vamos lá, deixa eu ver o que é que vocês estão vendo. Vocês estão vendo o quadro branco ou não? Não, professor. Não, né? Então deixa eu procurá-lo aqui. Quadro branco. Achei o camarada. O Daniel já se encontra por aí, professor? Oi, quem fala? Luiz, o Daniel já se encontra? Daniel, eu não sei, meu querido. Ó, deixa eu ver, eu tenho uma quantidade boa de alunos. Daniel o quê? Mas, enfim, vamos lá. Eu dizia o seguinte, pessoal. Pronto, vocês estão vendo aqui a tela, né? Eu dizia o seguinte, olha, a gente tem essa taxa anual e no regime de juros simples, a gente quer aqui na letra A fazer com que vocês calculem a taxa ao dia ou a taxa diária, que é equivalente a essa taxa anual. Tá certo? E aí vocês vão pensar comigo no seguinte, cara, o que seria a taxa diária equivalente à taxa anual? Muito simples. Seria aquela taxa que, ao ser aplicada ao mesmo capital que a taxa anual, no mesmo prazo, ela gerasse o mesmo montante. Eita, professor, como é que é essa ideia? A ideia é a seguinte, imagine que... deixa eu só colocar aqui. Imagine que você tenha o desafio de calcular um determinado montante. Pois bem, e aí a questão te deu a taxa anual, maravilha, e te deu o prazo, massa. Sendo que a questão, ela poderia te dizer assim, agora calcule a mesma ideia, calcule o mesmo montante, sendo que usando uma taxa diária. Então você está usando a ideia de taxas equivalentes. E uma taxa, ela é equivalente à outra no regime simples, quando acontece o seguinte, pessoal. Ora, se eu tenho uma taxa anual, não é? De 45%, e aí eu vou colocar ela aqui, ó, 0,45, qual que seria a taxa diária equivalente a essa taxa? Aí você pensa assim,
O ano, ele possui quantos dias? E aí, quando eu falo ano, vamos usar a ideia de ano comercial, tá certo? O ano comercial, ele, em geral, a gente usa a quantidade de 360 dias, e não os 365 ou 66, quando o ano ele tem 2/6, ou seja, ele é bissexto. E aí eu vou colocar aqui para vocês, ó. Ah, professor, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Se eu quero calcular a taxa diária, poxa, é claro, é óbvio, eu vou pegar a taxa anual e dividi-la por 360 dias. O resultado será, em vez de ao ano, será o quê? Será ao dia. Show de bola, show de bola. E assim, já a gente vai pegar a calculadora para fazer essas continhas, mas deixa eu aproveitar a nossa empolgação e já fazê-los pensar no seguinte: ô minha gente, e qual seria a taxa mensal equivalente? Aí você vai pensar no seguinte, espera lá, a taxa anual é de 45. Deixa eu ver, parece que tem algum aluno querendo entrar aqui na sala. Não consigo visualizar. Muito bem. Deixa eu voltar aqui para o quadro branco. Então, galera, se a sua taxa é anual e o valor dela é 0,45, ora, qual seria a taxa equivalente mensal? Você vai usar a mesma ideia. Ora, a diária eu dividi por 360 dias. E a mensal? A gente vai dividir por 12 meses. Professor, deixa disso, isso é muito tranquilo. Tá certo? A mesma coisa a galera vai brincar aqui ao bimestre. Professor, o que é bimestre? Para com isso, né? Você sabe que o bimestre é o conjunto que tem 2 meses. Então você vai pensar quantos bimestres possui aí um ano. Ora, são 6 bimestres. Então você vai dividir, não é a taxa anual, por 6. Trimestres, 3 meses. Quadrimestre, 4 meses. Semestre, você tem, não é? 6 meses e por aí vai, tá certo? Então, a ideia no regime simples, ela de fato é simples. Na verdade, no regime simples tudo é simples, né, minha gente? Porque você só trabalha com multiplicação, não é? Nada mais, você tem ali uma função linear, você tem uma função polinomial de primeiro grau. O gráfico do juros simples, e mesmo do montante, é uma função ali cujo gráfico é uma reta. Agora, quando a gente trabalhar o regime composto, e eu coloquei composta, mas quem foi engraçadinho que colocou aqui composta sem eu perceber? Mas vocês, viu? Deixa eu corrigir isso, né, minha gente? Regime de juros compostos. Então, eu vou colocar aqui um O. Tá certo? Então, composto. Perfeito. Então, o que é que acontece? Regime simples, você quer trabalhar com uma taxa equivalente, faz assim, não tem segredo. Agora, deixa eu mostrar para vocês a ideia lá do regime composto. E aí, para isso, eu vou para onde eu sempre tenho estimulado vocês a irem, para o formulário, tá certo? Então, deixa eu sair um pouquinho aqui do quadro branco, deixa eu abrir aqui o formulário para a gente. Vamos lá, cadê o formulário? Deixa eu colocá-lo aqui na tela. Pois bem. Formulário? Então. Pois então, deixa eu abrir aqui. Perfeito. Eu vou colocar aqui o formulário na tela só para mostrar para vocês o formulário. O que eu coloquei ali para ajudá-los na familiarização, né, da transformação, da manipulação de taxas quando você estiver trabalhando com juros compostos. Então, as taxas elas estão mais embaixo, desconto simples, desconto bancário, e aí você chega nas taxas, conjuntos equivalentes. Muito bem, taxinhas, ó, taxinhas, certo? Muito bem.
Observem aqui, ó. Observem o cursor do mouse, tá? Taxas equivalentes no regime de juros compostos. Cara, observe que aqui eu coloquei aquele fator de crescimento, 1 mais a taxa. Você sabe que quando você quer calcular, não é? Deixa eu botar aqui para... Você quer calcular o montante no sistema de juros compostos. Olha o que você faz. Você pega o capital e multiplica por um acréscimo, que é exatamente 1 mais a taxa. E aí, dependendo do período, você vai trabalhar com uma função aqui exponencial, não é? Então, o período aqui, se eu quero calcular o montante daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 5 trimestres, daqui a 6 anos, enfim, aí você vai colocar, não é, essa potência para caminhar. Opa, então volta lá para a taxa. Essa ideia será usada aqui quando você quiser manipular a sua taxa e sair de uma taxa anual para uma taxa diária, para uma taxa semestral, quadrimestral, trimestral, bimestral, mensal e diária. Acompanhe aqui no cursor do mouse, tá? Então, professor, quer dizer que para a gente manipular as taxas no sistema composto, não é tão tranquilinho como no sistema simples? Não é, porque você não está trabalhando com uma função afim, você está trabalhando com uma função exponencial. Então eu coloquei assim, e aí eu vou usar essa regrinha lá no quadro. Vamos lá, voltando lá para o quadro aqui da nossa sala de aula. Eu vou anotar aquela máquina, né, que vocês acabaram de ver lá do formulário, aqui para a gente brincar com ela e vocês se familiarizarem com ela. Então tá, ali, nós acabamos de ver que se você quer, não é, transformar uma taxa anual numa taxa diária, aí você vai primeiro usar essa relação. Deixa eu colocar aqui também a letra A. Eu vou colocar assim, 1 mais a taxa anual será igual a 1 mais a taxa diária elevado a 360. Quer dizer, em vez de você usar o 360 no denominador ou no divisor da divisão, não, você vai trabalhar aqui, não é? Você vai trabalhar no expoente dessa potência, tá certo? E aí, cara, você vai fazer, não é, uma manipulação agora de contas, tá certo? Você vai usar os conhecimentos matemáticos que você acumulou até aqui no ensino superior, para a gente trabalhar essa igualdade. Mas observe, a taxa anual você tem. Então vamos lá. Eu terminei que não usei a calculadora aqui, não foi, minha gente? Mas aí eu vou deixar para vocês desenrolarem em casa. Quer dizer, em casa vocês já estão. Tudo é em casa, né, meu pai? Vocês desenrolarem após a minha participação, tá certo? 0,45 dividido por 360, se você fizer a continha direitinho, eu já coloquei aqui os resultados, tá certo? Você vai encontrar exatamente esses resultados. Mas, galera, olha para cá. Você tem 1 mais a taxa anual de 0,45. E você quer descobrir a sua taxa diária. Então tá. 1 mais a taxa diária elevado, tudo isso elevado a 360. Uau, professor, que expoente grandão, é verdade. Mas veja, isso daqui você sabe que é R$1,45, tá certo? Como a nossa incógnita vai ser a taxa diária, eu vou fazer o seguinte, se vocês não se incomodarem, eu vou colocá-la logo aqui, ó. E aí eu vou ter 1 mais a nossa taxa diária, me acompanhe, viu, pessoal? Para ninguém ficar pelo caminho. Elevado a 360. Deixa eu melhorar aqui para não ficar confundindo com esse outro. 360. Será igual a quanto? Será igual a 1,45. Tá, tudo bem. Beleza.
E aí você vai começar a pensar, puxa, cara, eu quero descobrir o valor dessa incógnita. I índice D, ou seja, a taxa diária que é equivalente a essa taxa anual que é de 45%. Acontece que a nossa incógnita, ela está, não é elevada a 360. Ora, mas não tem problema. Matematicamente, a operação inversa da potência é a radiciação. Então, se eu extrair a raiz de índice 360 de ambos os membros desta igualdade, eu vou poder isolar a incógnita e descobrir o valor dela. Como assim, professor? É exatamente assim. E aí eu vou continuar aqui. 1 mais ID será igual a raiz de índice 360. Olha só, e aí eu vou até destacar. A raiz de índice 360 não é uma raiz pequena, não é uma raiz quadrada, não é uma raiz cúbica, é uma raiz de índice 360 desse valorzinho, 1,45. Pera lá. Quer dizer, professor, então, que para a gente calcular as nossas taxas, para a gente manipular taxas no contexto dos juros compostos, iremos usar sempre essa relação. Sempre. Certo? Aqui é taxa anual, aqui é taxa diária. Se você quiser sair da anual para a mensal, então você colocaria aqui, não é? Você teria aqui a sua taxa mensal, ela estaria elevada a 12, não é assim? Certo? Já, deixa eu terminar essa então, para não confundir. Então tá, agora para a gente descobrir a taxa diária, minha gente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai calcular esse radical, né? Raiz de índice 360 de quem? De 1,45, mas não esqueça, esse 1, não é, subtraindo dos dois membros da igualdade, ou como a gente costuma brincar, passando um para lá, não é? Usando a operação inversa, ele vem subtraindo. Então, a gente vai calcular essa raiz e depois subtrair 1. Cuidado para vocês não se enrolarem no sentido de pegar 1,45 e tirar 1 e dar 0,45. Não, essa subtração, ela é posterior a essa radiciação. Então, primeiro a gente vai calcular essa raiz, depois pegaremos o resultado dela e subtrairemos por 1. E aí obteremos exatamente a nossa taxa diária, que é equivalente a essa taxa anual. Muito bem. Como é que você faz isso usando a sua calculadora científica? Eu te ajudarei, tá? Vamos lá. Calculadora na tela, para a gente ver essa continha. Isso. Tá legal. A conta é, eu quero calcular a raiz de índice 360 de 1,45. Olha o que você faz. Procura esse símbolozinho na sua calculadora aí. Se não for exatamente assim, é algo semelhante. Aperta nele, apertei. Aí vai aparecer 1,45, que é o seu radicando, ou seja, o valor que está dentro do radical, que é o símbolo da raiz. E apareceu aqui, y-root, ou seja, a raiz, não é? De índice, e agora eu vou digitar o índice. Qual vai ser o índice? O índice é 360. Uau! Quando você apertar igual, a calculadora já vai calcular a raiz de índice 360 do número que você tiver, não é, dentro do seu radical, no radicando. Deixa eu só repetir para garantir que todos me acompanharam. 1,45, agora que está sendo gravado, né, minha gente? Vocês assistam e aí pausem o vídeo, voltem, certo? Mas vamos lá. 1,45, apertei aqui.
Na raiz, agora eu vou digitar o índice dela 360, tá certo? E aí vou apertar igual. Apertei igual, show de bola. Já tem o resultado. Professor, o que é que eu faço com esse resultado? Não anota ele ainda não. Lembre-se que desse resultado você precisa subtrair uma unidade. Ah, é verdade, apareceu lá -1, não foi? Pronto. Aí agora você tem o seu número, tá certo? Um conselho bastante útil quando se trata de taxas, pegue pelo menos as 4 casas decimais, tá certo? Então eu vou pegar aqui, ó, 0010, que é aproximadamente 1%, na verdade 0,1%. Tá? Então eu já vou anotar isso daí aqui no nosso quadro. Tudo bem. Então, nós temos isso. Nós temos aqui o resultado dessa primeira taxa equivalente. O resultado é que, depois que a gente calculou essa raizona, depois que a gente subtrai 1, o resultado aproximado, que vocês viram, foram muitas casas decimais, né? Na verdade, são infinitas, já que a raiz 360 de 1,45 é um número irracional, é uma dízima não periódica. Então, a gente tem que arredondar mesmo. E aí a gente arredonda para 0,1% ou 0,001 e lá vai fumaça. Tá certo? Ou seja, deixa eu colocar mais um detalhe aqui, ó. Ou essa é a taxa 0,1% ao dia. E aí eu coloco ao ponto D. Por quê? Porque a taxa de 45% ao ano, ela é equivalente à taxa de 0,1% ao dia. Faz sentido, porque você tem 360 dias. Então, se você quer calcular a taxa equivalente a essa taxa anual, então realmente vai ser uma taxa muito menor que 45, para que, aplicada aquele capital no período que a questão lhe trouxer, os montantes sejam exatamente os mesmos. Certo? Então, tanto faz trabalhar com 45% ao ano, quando o prazo for ao ano, ou 0,1% ao dia, quando o prazo for ao dia. Ô, professor, e quando é que eu vou saber se eu vou usar a taxa anual ou a taxa diária? Olhe o enunciado da questão. Tá certo? Nessa questão, nós não temos uma questão de matemática financeira. Isso daqui, na verdade, é um treinamento que eu costumo fazer para familiarizar os meus alunos com esses processos de transformação. Ah, então, professor, aqui é para a gente brincar, para a gente treinar e se acostumar. Exatamente. Já é que nós veremos aquelas questõezinhas massas, não é? Onde você tem que procurar ali a sua incógnita, você tem que saber a sua taxa, o seu período e tal, e descobrir se a questão quer o juro, se ela quer o período, se ela quer a taxa, se ela quer o montante, tá certo? Então, já iremos aplicar essa brincadeira às questões de matemática financeira. E só checando, a letra A que nós encontramos exatamente 0,1%. Pois não, temos uma participação? Eu não achei essa tecla aí que o senhor usou para dividir, tirar a raiz de 360. Eu não achei aqui. Você está com uma calculadora científica, Daniel? Aham. Certo. Então, a gente vai fazer o seguinte. Para eu te ajudar nesse dilema, depois você vai mandar uma foto da sua calculadora, tá certo? Do teclado dela, para mim, para eu dar uma analisada e ver qual que é a tecla que é sinônima da tecla da minha calculadora aqui do computador. Tá joia, campeão? Mas eu te ajudo sim, sem problema. Beleza. Essa tecla era lá na celular. Eita, não te ouvi, Daniel. Repete. Essa tecla que você apertou para calcular a raiz, ela tem na científica do celular? Se ela aparece na calculadora do celular, né? Veja, depende do celular. Né? No meu celular, eu tenho aqui um Motorola, ela aparece, tá certo?
Aí, como que é ela? Eu vou até ligar agora, só para, Daniel, só para tirar essa curiosidade, porque se vai que essa calculadora aqui do celular seja semelhante à sua. Isso. Maravilha, maravilha. Olha só. Vou fazer o seguinte. A galera que não achar a tecla na sua calculadora, eu vou ensinar uma outra maneira, pessoal. Olha o que eu vou ensinar aqui para vocês. Ó. Aproveitando o quadro, deixa eu colocar aqui, eu vou até mudar a cor, só para destacar. Você pode fazer essa mesma conta da seguinte maneira, gente. Ó. 1,45, em vez de você trabalhar com o seu radical, você vai trabalhar na forma de potência. E na forma de potência, a gente costuma dizer o seguinte: temos 1,45 elevado a 1, então a raiz de índice 360 do radicando 1,45 elevado a 1. Isso na forma de potência fica assim, ó, 1,45 elevado a 1 sobre 360. Eita, professor, como assim? Já que nem todas as calculadoras, por exemplo, aqui no meu celular, aparece somente nesse formato. Tá, João? Então vai que seja essa a dificuldade do Daniel. Ô, professor, e como é que eu calculo uma potência quando o expoente ele é fracionário? Super tranquilo para calculador. Deixa eu sair daqui. Para vocês. Pronto. Calculadora na tela. Eu vou aqui apagar as contas. E aí vou mostrar para vocês, minha gente. Olha só. Você tem lá, né? 1 dividido por 360. Faz assim. 1 dividido por 360. Começa pelo teu expoente. Cara, vai dar essa dízimazinha bem tranquilo. Mas espera lá, você não vai anotar isso daí no seu caderno. Não. Você vai manipular um pouco mais a sua calculadora. Salva esse negócio. Salvei. M+. Armazenei na memória. Show de bola. Agora sim, você vai pegar 1,45 e vai elevar aquela fração 1 sobre 360, sendo que aquela fração 1 sobre 360 deu aquela dízima que está memorizada aqui na calculadora. Olha o Mzinho. Show. Aí, professor, como é que eu elevo? Aí você vai usar essa tecla. X elevado a Y. É mesmo. Aí vai aparecer o acento circunflexo. Esse acento circunflexo é o que aparece na minha calculadora aqui do celular. E certamente aparece na científica do celular de vocês. Então, 1,45 elevado a 1 sobre 360, que na verdade é esse camaradinha. Já apertei aqui no MR e agora eu vou dar igual. Quando você dá igual, parceirão, parceirona, olha o que aparece. Exatamente aquele, não é? Aquele valor que havia aparecido quando você calcula direto a raiz de 360. Então, acabei de dar 2 caminhos para resolver o problema das calculadoras de teclas diferentes. E aí, ó, é só tirar o 1 agora, tá? Tirou o 1, você volta para lá. Foi. Quem fala? Claro. Repito, sim. Deixa eu só... Tranquilo, deixa eu só receber aqui. Tem alguém pedindo para entrar. Pronto. Vamos lá, deixa eu repetir para o Daniel ter acesso. Daniel, deixa eu voltar lá para o quadro, né? Porque senão ele pode ver que nós estamos usando essa outra maneira, tá certo? Então, voltando aqui para o quadro, Daniel, olha o que eu coloquei aqui, ó. Pronto, dá uma olhada para cá, nessa parte de azul. Você pode trabalhar com a raiz, seja qual for o índice, mas aí podemos desembocar no problema. Professor, se a calculadora do celular, ela não me oferecer essa função, essa raiz de índice qualquer, então vamos trabalhar com uma potência. Aí você vai transformar, você vai transformar o seu radical numa potência, ou seja, em vez de usar raiz, você usa potência. Como assim, professor?
O 360 é o índice. O 1 é o expoente aqui do 1,45. Então eu vou colocar 1,45 como a base da potência e esse 1 e esse 360 como a fração que estará no expoente da minha potência. Então, a raiz índice 360 de 1,45 elevado a 1 é exatamente igual a 1,45 elevado a 1 sobre 360. Puxa vida! Ô, professor, e como é que eu calculo 1,45 elevado agora, não mais raiz, né? Elevado a 1 sobre 360. Pois bem, foi isso que nós... Eu irei repetir para que o jovem Daniel ele participe com a gente. Calculadora na tela, outra vez. Isto. Show de bola. Aí veja. Ô, professor. Pois não, Tati. Essa agora que você vai mostrar na calculadora normal ou em celular? Ou na científica? Observe o seguinte. Aqui na tela está aparecendo a calculadora científica, correto, Tati? Sim, sim, sim. Isso. Essa calculadora, ela é uma calculadora do computador, mas que é muito idêntica às calculadoras de mão. Agora, a calculadora do celular, realmente, ela é um pouco diferente. E o Daniel, ele nos lembrou disso. Aí, o que é que eu estou fazendo? Quem tem essa calculadora de mão ou no computador, show de bola. Vai usar esse métodozinho aqui, ó, apertando a raiz. Agora, quem só tiver, não é, a calculadora científica do celular, não tem problema não. Vamos usá-la. Como é que a gente usa? Aí, eu vou agora transformar essa calculadora num celular, tá certo? Aí, como que a gente fez? A gente primeiro calcula o expoente. A gente faz assim, ó, 1 dividido por quem? Pelos 360. É verdade. 1 dividido por 360 vai dar aquela dízima periódica. Guarda essa dízima periódica. M+. Agora, eu só não sei, deixa eu ver, no meu celular eu não consigo memorizar. No meu celular eu não consigo memorizar não, viu, Daniel? Ou seja, acaba, velho, é importante que o futuro administrador, o futuro contador tenha uma calculadora científica mesmo, tá? Mesmo que seja uma de R$10, de R$15, dá para ter aí por um longo tempo. Eu tenho uma, para falar aqui. Tá certo, beleza. Eu vou falar aqui, mas ela não mantém essa técnica do apertou. Entendi. Entendi. Mas é aquela questão, o professor, mas no celular, gente, usa. A questão vai ser o seguinte, como que você anotaria esse númerozão? Não é? Para colocar no expoente da sua potência. Aí teria que anotar no caderno para depois fazer o elevado. Mas aí o que é que eu vou fazer? Memorizei, apertei aqui no N+, está memorizado. O que é que eu faço? Aí eu vou lá, ó, 1,45 elevado, qual que é o símbolo do elevado? É o x elevado a y aqui, ó, que no celular é o acento circunflexo. No celular não tem x elevado a y, mas pode procurar que vai ter lá o acento circunflexo. Apertou nele, aqui já aparece também o acento circunflexo. Aí agora você vai colocar quem? Aparece lá o resultado de 1 dividido por 360 e aí aperta igual. Apertou igual, vai dar 1, aí você subtrai uma unidade e vai dar 0,01, que é aproximadamente o resultado, não é da nossa taxa diária, daquela taxa anual. Tá certo, minha gente? Vocês entenderam? Tati, Daniel, alguma pergunta a mais? Não, professor. Okay. Tranquilo, né? Pronto. Então, ó, seja usando o celular, seja usando a calculadora, seja usando a potência com base fracionária, seja usando a raiz, você vai conseguir chegar, tá certo, na sua taxa. Tá? A mesma ideia, e aí eu já vou esboçar para vocês aqui e vou deixar, não é, como tarefinha de logo mais. Ô, professor, como que eu faria a letra B? Dá uma olhada para cá, usando a mesma ideia. 1 mais a taxa anual será igual a letra B, ela fala de meses, correto? Correto.
Quantos meses tem um ano? São 12 meses, show de bola. Na verdade, olha o que eu vou fazer para vocês. Volta lá. Eu vou só começar aqui, ó. Mais, e aí eu vou colocar IM, porque eu quero uma taxa mensal aqui na letra B, elevado a 12. Mas em vez de vocês começarem do começo, olha para cá. Segue aí o cursor do mouse. Eu vou até destacar, só para estimular os meus alunos a usar esse resultado. Deixa eu colocar aqui num azulzinho. Olha que beleza. Isso daqui já pode ser a fórmula. Você pode usar a partir daqui, né? Em vez de começar lá pelo prefácio, pela introdução. Não, já vai para o resultado. Como assim, professor? Assim, ó, você chega aqui, meu caro aluno, e faz assim, a taxa mensal será igual a raiz, e aí vejam, quem que vai ser o índice dessa raiz, pessoal? Vai ser 360? Quem me responde? Vai ser 360? O índice da raiz vai ser qual? 12, né, professor? Vai ser 12, perfeito. Claro, professor, por quê? Porque é mensal, não é? Então aqui, ó, 1,45 e lá fora, menos 1. Tranquilidade. Ô, professor, e se for bimestral? Pensa comigo, quantos bimestres tem um ano? São 6, então vai ser raiz sexta. Professor, se for trimestral? Pensa comigo, quantos trimestres tem um ano? Eita, são 4 trimestres, então vai ser raiz quarta e assim sucessivamente. Tá certo? Até chegar na raiz quadrada, que é a taxa semestral. Tá joia? Então, ó, esse treinozinho de familiarização com a manipulação das taxas de um período para outro, anual para diária, anual para mensal, anual para bimestral, por aí vai, em ambos os regimes, a galerinha vai terminar. Tá? Eu agora vou trabalhar com as taxas nominais, que é um assunto, digamos assim, um pouco mais interessante, exige um pouco mais de vocês. Então, pois bem, a segunda questão, ela diz assim, pessoal, na verdade, deixa eu jogá-la aqui na tela, para vocês, está pequenininha, vamos dar uma expandida, sem diminuir a qualidade aqui da... Isso, acho que está bacana. Pessoal, a segunda questão, ela já trabalha essa ideia de taxa nominal. O que é uma taxa nominal, professor? Como eu havia mencionado lá no início da aula, né, na nossa conversa inicial, as taxas nominais, elas são exatamente isso. Elas só têm nome, mas elas, matematicamente, elas não têm funcionalidade, utilidade. Você tem que riscar a sua taxa nominal e torná-la uma taxa útil, uma taxa efetiva. Tá, professor? Me explica esse negócio. Vamos embora. Vamos lá. A questão diz assim, considerando a taxa nominal de 36% a ACM, o que é a ACM? Eu havia mencionado no início na aula, ao ano capitalizado mensalmente. Ou ao ano capitalizada mensalmente. Você tem 36% ao ano capitalizado, se for em relação à porcentagem, ou capitalizada, se for em relação à taxa, né, esse substantivo simples feminino, mensalmente. Uau! Pera lá, professor, como assim, cara? Veja, ou a taxa ela é anual, meus amigos, ou ela é mensal. Entretanto, na economia, há uma necessidade de você apresentar essas taxas nominais, tá certo? Mas matematicamente elas são disfuncionais, elas precisam, não é, ser transformadas numa taxa objetiva, numa taxa que seja útil. E aí a gente chama essa taxa de taxa efetiva. Tá joia? Como que a gente sai da taxa nominal para a taxa efetiva? Ou seja, como que a gente pega uma taxa que é mista, né?
peraí, essa taxa é ao ano e capitalizada mensalmente. Professor, como é que eu entendo isso? Deixa eu... Pronto, a Andressa já está aqui com a gente. Professor, como que a taxa... Boa noite, Andressa. Perdão, pessoal. Professor, como que uma taxa ela é ao ano capitalizada mensalmente? Só para vocês terem criarem uma imagem aí na mente de vocês. Se a taxa é ao ano, isso quer dizer que uma vez ao ano ela vai fermentar o capital. Ela vai ser aplicada e vai ali aumentar o seu capital uma vez ao ano, porque ela é anual, tá certo? Se ela é mensal, por sua vez, ela vai ser aplicada mensalmente. Então, no período de um ano, você teria 12 vezes essa taxa sendo aplicada. É verdade, porque se ela for mensal, o ano tem 12 meses, então você vai ter aí 12 vezes essa taxa sendo aplicada. Se ela é anual, então isso só vai acontecer uma vez por ano. Mas e se ela é ao ano, capitalizada mensalmente? Bom, aí a gente vai ter que pegar uma máquina para, tornar essa taxa que só tem nome, mas não tem função, numa taxa efetiva, numa taxa que tenha função, que tenha utilidade matematicamente. E aí a questão ela pede para a gente fazer isso com essa taxa, calculando as taxas efetivas mensal, bimestral, trimestral, quadrimestral, assim como na questão anterior. Mas aqui vem um detalhe. Taxas nominais, pessoal, elas só existem no regime composto de juros. Professor, então, falou de taxa nominal, a gente não vai olhar para o regime simples. Não. Só para o regime composto. Beleza. E aí eu quero chamar a atenção de vocês. Vamos lá. Formulário. Deixa eu apresentar para vocês Deixa eu apresentar aqui para vocês em que parte do formulário eu coloquei aqui a taxa, essa ideia de taxa nominal. Viu, pessoal? Aqui embaixo, pronto. Aqui a taxa efetiva e a taxa nominal. Tá certo? Observe essa maquinazinha aqui, ó. Uau, essa maquinazinha eu preciso colocar na mão de vocês. Vocês não vão fugir, não. Tá certo? Mas é uma criança, ela é tranquila. Eu vou explicar para vocês como que ela... E aí a gente vai entender direitinho como sair da taxa nominal para a taxa funcional ou taxa efetiva. Tá joia? Voltando aqui para o quadro branco. Pois bem, primeiro deixa eu colocar a máquina. Eu vou escrever para começarmos a manipulação das taxas nominais. Então vamos lá. Escrevendo aqui, você vai ter máquina que nós iremos usar sempre que aparecer essas siglazinhas aqui, ó, certo? Essas abreviaturazinhas. Aí você faz assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu vou destacar primeiro, vou deixar de azul. A taxa efetiva, a gente chama de IE, tá? Taxa efetiva, sempre será igual a... Aí você tem 1 mais a sua taxa nominal, a taxa nominal, ou seja, esse N, né? Esse N de taxa nominal. Aí você vai dividir apenas essa taxa nominal pela quantidade de capitalizações durante um ano. Uau! A gente representa isso pela letrinha K. A quantidade de capitalizações durante um ano. Tudo bem. E aí você coloca aqui parênteses, porque isso.
estará sendo elevado a P. Eita, professor, e esse P é o quê? É o período que o enunciado da questão vai trazer. E aí depois você subtrai 1. Tá? Menos. Então, essa maquinazinha, ela será o nosso foco a partir de agora. Mas deixa eu só escrever aqui para ficar registrado, embora que isso você tenha no seu formulário, certo? Mas eu vou fazer questão de colocar aqui também uma legenda. Professor, cá, deixa eu dar uma aumentada bacana. Quem que é K e quem que é P, professor? Ah, beleza, vou deixar aqui. A quantidade de capitalizações durante o ano. Então, ao ano. Muito bem. O período que aparece certo? Pronto. Então, feita esta legenda, nós iremos, a partir de agora, nos debruçar na significação, na explicação dessa máquina, como que a gente usa para transformar taxas nominais em taxas efetivas. Deixa eu sublinhar aqui o efetivo para a gente não perceber que nós estaremos fazendo uma transformação de taxa nominal para taxa efetiva. Na questão anterior, nós estávamos trabalhando com taxas equivalentes, então transformamos taxas anuais em diárias, anuais em mensais e por aí vai, usando um raciocínio simples, seja para o regime de juros simples e um raciocínio tranquilo também para o regime de juros compostos. Entretanto, quando se trata de taxa nominal, amigo, você está no terreno dos juros compostos, tá certo? Não se fala mais de juros simples quando aparecer essa expressão taxa nominal. Pois bem, professor, como que qual é a taxa nominal, qual é a taxa efetiva mensal dessa taxa nominal de 36% ao ano? Simbora, vamos lá. E aí eu vou colocar aqui, ó, a letra A. A taxa mensal efetiva, tá? Eu posso colocar aqui o IE, mas eu quero colocar já o IM, ela será. E aí eu vou fazer você perceber o seguinte, vamos lá. A nossa máquina diz 1 mais, pegue a taxa nominal. A taxa nominal é essa daqui, 36%, ou seja, 0,36. Tá certo? E aí eu vou colocar aqui, ó, sobre, muito bem, K. Eita, mas quem que é K? K é a quantidade, não é, de capitalizações durante o ano. Opa! De fato, essa taxa é de 36% ao ano capitalizada mensalmente. Diga para mim, quantas vezes, então, essa taxa será capitalizada durante o período de um ano? Se ela é capitalizada mensalmente, 12 vezes. Então, aqui, ó, o nosso K, muito bem, o nosso K será 12. Ah, professor. E quem vai ser o nosso P? O nosso P é o período que o enunciado da questão traz. A taxa, ela é anual. E eu tenho aqui, não é, que transformá-la numa taxa efetiva mensal. Eu vou colocar aqui 1. Sabe por quê? Porque um ano ele possui aí 12 meses. E aí eu vou colocar menos 1. Antes de a gente fazer essa continha, deixa eu já colocar aqui a letra B. Por quê? Porque eu gosto de fazer o meu aluno comparar para que isso já não gere as aprendizagens necessárias. Ô, professor, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que a taxa mensal, que eu vou transformar essa taxa nominal,
de 36% ao ano capitalizada mensalmente será 1 mais 0,36 por 12, porque é mensal. São 12 capitalizações durante o ano. E 1 porque é o período, não é, que os 12 meses eles constroem. É verdade, 12 meses você vai ter um ano. Professor, agora deixa eu ver se eu consigo já fazer a bimestral. Vamos embora. A taxa bimestral efetiva dessa taxa nominal vai ser, aí de novo, 1 mais 0,36 dividido por, e aí vem a parada. Quantos meses equivalem a um bimestre? Vocês vão perceber o seguinte. Não, perdão, na verdade, deixa eu voltar. Deixa eu só destacar aqui. Esse capitalizado mensalmente. Capitalizado mensalmente. Deixa eu destacar aqui. Eu vou destacar aqui. Isso, capitalizado mensalmente. Pois bem, se é capitalizado mensalmente, cara, o seu K vai ser sempre 12. Professor, pera lá. Então, o número de capitalizações ao ano será sempre 12. Então não importa se é mensal, se é bimestral, se é trimestral, se é quadrimestral, não importa, vai ser sempre 12. Agora, você quer calcular a taxa mensal. A taxa mensal. Se você quer calcular a taxa mensal, então você vai pegar um mês. Professor, mas e se eu quiser calcular a taxa bimestral? Então você vai pegar 2 meses. Espera lá, professor. Quer dizer que o período que aparece no enunciado, ele vai ser exatamente, não é, correspondente ao termo que aparecer no enunciado. Então, se for mensal, o período de capitalização, a gente já tira a quantidade de capitalizações, melhor dizendo, a gente já tira daqui. São 12 capitalizações ao ano. Então, o K é sempre 12. Agora, o P, esse P do expoente aqui, que vai ser o período que aparece no enunciado. Então, mensal, apenas 1. Bimestral, apenas 2. Trimestral, aí vai ser 3. Quadrimestral vai ser 4. E assim sucessivamente. Tá certo? Então, deixa eu já colocar aqui, por exemplo, a semestral. Vou botar aqui a letra E, porque aí vocês depois vão fazer essas continhas. Ou tinha, apareceu e já foi. Não consegui achar. Qual seria a taxa efetiva semestral, professor? Vamos colocar ela aqui, IS será igual a 1 mais 0,36, que é a sua taxa nominal, a questão te deu, está aqui em cima, dividido por 12, por quê? Porque é a quantidade de capitalizações que essa taxa ela vai receber durante um ano, são 12, tudo bem. Agora, e o P? E o período? Bem, aí você quer o quê? Você quer um semestre. Mas sendo que um semestre são 6 meses, desses 12 meses aqui, você vai pegar 6 para ter uma taxa semestral. Eu coloquei 6. E não esqueça do seu menos 1. Certo? Efetuem essas continhas e vocês encontrarão exatamente esses resultados. Muito bem. Por quê? Veja, de novo, isso é um treinamento, pessoal, para isso. E aí eu já vou colocar aqui a questão que, na verdade, é a questão. É fazer com que a minha galera... Deixa eu pegar um quadro aqui. É fazer com que a minha galera manuseie... Esse quadro está bacana. Manuseie essa manipulação de taxas aqui, Olha, aqui nós temos a primeira questão de matemática financeira da noite. Eita, professor, e a gente estava fazendo o que então? Nós estávamos nos preparando para questões desse tipo, certo? É isso
que se espera que um aluno, não é, de administração, de contabilidade, que pagou matemática financeira ou está em curso, saiba trabalhar. Por quê? Porque essas questões, pessoal, são questões assim, onde o professor ele não faz com que o aluno ele tenha um ponto de contato com o conceito. Então eu não sabia o que era taxa nominal, mas o professor ele me ofereceu essa máquina, ele me ofereceu esse passo a passo, eu vou treinar para quando as questões aparecerem, eu saiba, usando essas ideias que eu treinei, tanto na primeira questão, né, quanto nessa segunda, para resolver as questões. E aí nós vamos partir agora para o final da aula, utilizando aquilo que foi oferecido a vocês numa questão com um enunciado bacana, que exige os conceitos aí de taxa nominal e taxa efetiva. Vamos ler. A questão diz assim: qual o total de juros acumulado? Para por aí. Pera, se você quer juro acumulado, você já está me dizendo qual que é a minha incógnita. Então já vou sublinhar esse negócio. Juros acumulados. Ô, professor, Opa, pois não, Daniel? professor, Pois não. não sei se Pode ela falar, na aula Daniel. novamente. A Vânia está pedindo para o senhor aceitar ela novamente na aula. Tá jóia. Agora é o seguinte. Cadê, Vânia? Já consegui entrar, professor. Já Ah. consegui. Obrigada, Daniel. Valeu, já consegui, viu? Beleza, Vânia. É porque eu estava procurando aqui os cadê, Vânia, mas ela já está aqui. Maravilha. Pessoal, observem. A questão ela quer de você juro acumulado. Então tá. Vá lá no formulário e já prepare aquela máquina bonitinha dos juros, não é? Juros compostos. A máquina ela diz assim, ó, deixa eu já colocar aqui para gente. Juros compostos. Você quer calcular, então você vai precisar do capital. Você vai multiplicar esse capital, tá certo? Por quem? Pelo fator de crescimento, 1 mais a taxa, tá certo? Mas essa taxa ela vai ser uma taxa efetiva, o quê? Aí a gente vai, não é, trabalhar nisso já. Eu vou deixar até um espaçozinho, porque depois eu vou colocar o índice, se é anual, bimestral, diária, semestral e por aí vai, tá certo? Elevado, não é? Isso vai ser elevado aí ao N, tá joia? Então, deixa eu colocar aqui só para fazer uma correspondência. Os juros, eles serão calculados em que período? Muito bem. Então, a gente vai colocar o N aqui e lá, certo? Aqui é menos 1, e aí você vai ter os seus juros calculados. Então, ó, a nossa incógnita, pessoal, ela será os juros. Não vai ser capital, vai ser taxa, vai ser os juros. Tudo bem. Aí agora você tem um período. Opa, olha o período aqui. Período de 8 anos. Então esse vai ser o nosso N. Demorou. Então já vou colocar aqui, ó. Os juros após 8 anos serão... E aí eu preciso do capital. Aqui você tem o seu capital. 250 mil. Uau, que dinheirão. Tá certo, coloca lá. 250 mil reais vezes 1 mais a sua taxa. Bom, a taxa dada pela questão, ela é uma taxa nominal. Professor, mas e como é que eu sei? Onde é que está a palavra nominal? Veja, uma taxa nominal, ela mesmo sem ser explicitada, mesmo sem ser exposta, salientada, ela é descoberta quando você tem aqui essas, não é? Essas abreviaturas. Ó. É uma taxa de 5% ao ano? Não. É uma taxa de 5% ao semestre? Não. Ela é o quê? Ela é uma taxa de 5% ao ano, capitalizada semestralmente. Então, para.
isso denuncia que nós estamos no típico caso de taxa nominal. Aí você faz o quê? Você não faz nada, meu filho. Você para de resolver a sua questão e vem manipular antes a sua taxa. Eita, professor, então quer dizer que eu vou precisar de uma taxa anual, uma taxa efetiva anual, porque o período está em anos, e aí eu vou usar aquela fórmula. A fórmula ela diz mais a sua taxa nominal dividida pela quantidade de capitalizações dessa taxa, certo? Ou seja, o Kzinho, tudo isso elevado ao Pzinho menos 1. Eita, professor, como assim? Vamos lá, organize as suas ideias. Professor, por que o senhor estava trabalhando aqui a máquina dos juros compostos, mas o senhor parou e foi trabalhar essa fórmula, essa fórmula da taxa? Veja, eu fiz isso por uma necessidade, por causa dessa brincadeira aqui. Deixa eu destacar para que você não enxergue aqui comigo, certo? Olha para cá. Deixa eu colocar assim. Deixa eu colocar assim. Essa taxa de juros, ela não é uma taxa funcional, ela não tem função. Ao ano capitalizada semestralmente, enfim, ela é ao ano ou ela é semestral? Ela não é nenhum dos dois. Você vai torná-la anual. E como é que eu torno, professor? Aí você tem que se ligar nesta ideia que eu acabei de colocar na sua mão. Use essa ferramenta. Tudo bem, então me ajuda aí a usar, professor. Vou te ajudar agora. Vamos resolver essa questão. Veja lá. Eu quero uma taxa efetiva anual. Ô, professor, por que o senhor colocou aqui a taxa anual? Por que o período não é anual? Se o período fosse mensal, eu ia colocar aqui um IN. Se o período fosse semestral, eu ia colocar um IS. Entendi, professor. Beleza. Ô, professor, mas e quem serão o K de capitalizações e o P nesse contexto? Bem, nesse contexto, o que é que nós temos, pessoal? Nós temos que, se a taxa ela é semestral, a quantidade de capitalizações, ela é a quantidade de semestres dentro de um ano, então eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer para vocês que o K é 2. Eita, professor, por que o K é 2? A taxa é capitalizada 2 vezes ao ano. Olha, ao ano capitalizada semestralmente. Você perceba que aqui a taxa ela era mensal capitalizada ao ano. Então por isso que o nosso K foi 12. Por quê? Porque em um ano você tem 12 capitalizações. Aqui não. Aqui você tem ao ano capitalizada semestralmente. Então só vão ocorrer 2 capitalizações. K igual a 2. Eita, professor, repete. Ao ano capitalizada semestralmente. Quantos semestres tem no ano? 2. Então esse é o teu K. E aqui? Quantos meses tem no ano? 12. Então esse é o teu K. Então veja, é aquela questão. Vocês terão uma semana para, juntamente com essa gravação da aula, pessoal, e ir se acostumando com essa máquina nova, tá certo? Tá legal. Ô, professor, e qual vai ser o período? Cara, veja, o período ele é anual. Ele é anual. Então, eu quero uma taxa anual. Mas qual vai ser o P? Olha, se você está trabalhando com 2 semestres, se você está trabalhando com 2 capitalizações ao ano, e o seu período ele é tal para que a sua taxa ela seja anual, eu vou colocar aqui também 2. Eita, professor, mas por que? Explica para mim. Porque se a taxa for capitalizada 2 vezes, isso significa que os 2 semestres passaram. Ora, 2 semestres equivale a um ano. Então, se eu jogar K igual a 2 e P igual a 2 aqui, eu vou ter uma taxa anual. Tá certo? E agora, com esses elementos, aí você vai conseguir descobrir a sua taxa. Agora é só jogar na fórmula. Então, 1 mais a taxa de... qual que é a taxa nominal? 5%. Então, 0,05 dividida por 2. Esses
0,05 ele vai ser. Tá certo? E aí você vai colocar aqui, ó, elevado a 2 menos 1. Ô, professor, eu poderia fazer essa taxa de uma forma diferente? Você pode, eu quero que você perceba. Veja bem, professor, se eu colocasse aqui P igual a 1, tá, vamos pensar. Se você colocasse P igual a 1, você estaria trabalhando com uma taxa semestral. Aqui você não poderia colocar o Azinho, você colocaria S. Mas aí você teria um detalhe que você precisaria não enxergar. Se você vai trabalhar com uma taxa semestral, cuidado com o seu período, que ele é anual. Então, em vez de serem 8 períodos, 8 anos, seriam 16 períodos. Eita, professor, por quê? Porque, cara, veja, se você está com uma taxa semestral, então você vai ter que ter 16 semestres para chegar até 8 anos. Repete aí, professor. Vou repetir. Se você quer trabalhar com uma taxa anual, preste atenção. A quantidade de capitalizações ela já vai ser igual a 2. Por quê? Porque é uma taxa ao ano capitalizada semestralmente. Então, ao ano você tem 2 semestres. Então, serão 2 capitalizações anuais. Legal. E por que eu peguei 2? Porque eu estou pegando os 2 semestres. Se eu estou pegando os 2 semestres, então a taxa vai ser anual. Ô, professor, se eu pegasse um semestre, a taxa seria semestral. Então, beleza. Essa é a primeira questão. Com o passar do tempo e a galera assim, né, lendo as demais questões, procurando usar essas ideias, vocês irão se tornar experientes nessa manipulação de taxas. Mas vamos lá. Aí fazendo essa continha aqui, pessoal, isso daqui vai dar 5 centavos dividido por 2, isso dá 0,25, né, assim? 1,025 ao quadrado menos 1. Então beleza. Vamos pegar a calculadora. Deixa eu já adiantar aqui. Eu vou pegar aqui a calculadora. Você pega a sua e eu pego a minha aqui, tá? Então, 1,025 ao quadrado vai dar isso daí. Não é? Menos 1. Aqui vai dar 0,050. Tudo bem, isso daqui é o quê? Isso é a taxa efetiva ao ano. Embora eu já tenha colocado aqui A, eu vou só repetir para enfatizar, certo? Ao ano. Taxa efetiva ao ano. Então agora eu posso jogar essa taxa aqui, minha gente. Vamos lá. Vou colocar aqui. Eu usei a calculadora, ela não apareceu aí para vocês, só para a gente ganhar tempo, mas vocês podem conferir, tá? 0,25 ao quadrado. E aí já subtrair. E aí eu vou colocar aqui, ó. 0,050,625. Ô, professor, a gente coloca todas essas casas, como eu te falei. Quando se trata de taxa, é bom você ter pelo menos 4 casas decimais para não diminuir tanto, não se distanciar tanto, melhor dizendo, do resultado. Tá? Tudo bem, essa é a fórmula de juros, é o que a questão quer. Então, o N já está aqui, são 8 anos. Percebe? Eu achei mais direto você trabalhar com uma taxa anual. Mas é claro, você pode pegar aqui um período só de 1, e aí você vai obter uma outra taxa, vai ser uma taxa, não é menor do que esta, mas ela não vai ser anual, ela vai ser uma taxa semestral. Eita, mas se é uma taxa semestral, cuidado. Qual vai ser o juros? Quais serão os juros de 8 anos? Serão os juros de 16 meses. Por quê? Porque você vai ter, serão os juros de 16 semestres, certo? Que vai dar exatamente 8 anos. Tá? Então, assim você vai trabalhar com números melhores. Tudo bem, agora eu uso a calculadora, né? E aí eu vou fazê-la aparecer, só para que... apresentando aí para vocês mais um cálculo envolvendo aí esses detalhes da matemática financeira. Elevar a 8,
Tá. 1 mais 0050 625. Deixa eu só... 225, eu estou alterando aqui no quadro branco. Mas aí quando eu voltar a ele, vocês verão, tá, pessoal? Elevado a 8, menos 1. Deixa eu puxar isso. Tranquilo. Então tá, aí eu vou colocar aqui na calculadora 1,050 correto? Essa foi a taxa anual que a gente obteve. Vou elevar isso a 8. Como é que eu elevo? Ó, x elevado a y, vai aparecer lá o circunflexo, coloquei 8. E aí eu aperto igual. Tá joia? E agora eu já vou subtrair 1. Menos 1. Igual. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar pelo capital. O capital de 250 mil. Então, 250 mil. Certo? E aí a gente vai chegar a 249 mil, quase 250. Opa, tem uma coisa... Então, 1,025 ao quadrado, tranquilo. Ao quadrado. 0,50,625. Perfeito. Ah, eu digitei errado, não foi? Foi. 0,5. Pronto. Aí agora eu vou somar 1,050,625. A gente vai elevar a 8. Vai elevar isso daqui a 8. Elevando a 8 aqui, ó. Isso. Elevado a 8. E aí a gente... Agora eu vou multiplicar isso por... Isso. Eu havia digitado errado. E aí a gente chega no resultado, R$ 121.126 e, não é, arredondando 41 centavos. Deixa eu lá para o quadro branco. Retornando aqui para o quadro. Show de bola. Quais serão os juros acumulados após 8 meses? A calculadora, arredondando, trouxe para a gente R$121.126,41. Joia? Vamos da ópera. Vamos lá. O que nós fizemos nessa questão? Nós aplicamos a ideia de taxa nominal. E o que é que eu preciso para me tornar um aluno que saiba manipular taxas nominais? Eu preciso desenrolar essa questão. Observe que eu já deixei aqui a estrutura, não é para vocês concluírem. Muito bem, a questão ela pediu os juros acumulados. Tá, se eu quero os juros, eu já fui lá no formulário e peguei a máquina. Se o período é de 8 anos, então eu posso colocar sem problema nenhum J8, para eu não esquecer que eu quero calcular os juros no N igual a 8. Ah, tranquilo. Capital 250 mil. O trabalhozinho foi pegar essa taxa, que é uma taxa nominal, ao ano capitalizada semestralmente, e transformá-la numa taxa efetiva anual. Como foi que a gente fez isso?
manipulando-a por meio dessa máquina. A máquina ela diz, olha, pegue o número de capitalizações que acontecem nessa taxa. Acontecem duas, porque ela é capitalizada semestralmente. Período. Escolha um período que seja útil enunciado da questão. Ora, se não é, são 8 anos, eu quero pegar uma taxa anual. Eu vou pegar 2 semestres. Se eu colocar aqui 1, eu vou pegar um semestre, seria uma taxa semestral. Se eu pegar 2, estarei pegando, não é, uma taxa anual. Foi o que fizemos, encontramos a taxa anual, e aí eu colocaria aqui, ó, o Azinho, tá? Taxa anual, e não é, operamos os números e chegamos ao resultado da questão. Tá joia? Muito bem. Vamos ensinar. E conta até umas horas, né, minha gente? Mas aí, ó, antes disso, deixa eu a nossa volta, se a gente já... Nós chegamos ao final. Só falta eu ouvi-los, caso alguém deseje fazer alguma pergunta, e aí a gente vai fazer a chamada para encerrar a aula. Certo? Lembrando, como eu havia colocado, como está lá na sala de aula do Classroom para vocês, a galera deverá se debruçar sobre esse mundo das taxas, seguindo essas orientações, começando pelas questões mais tranquilas, para vocês poderem entrar nas questões dos regimes simples e composto, usando já essas novas ideias com as taxas. Tá certo? E aí a galera vai ter essa semana para trabalhar esses exercícios. Semana que vem, vocês poderão pedir pelo menos 1 ou 2 questões dessas atividades para que eu possa resolver com vocês, e aí a galera receberá a P1, não é? O complemento da P1, que vai ser uma outra atividade, sendo que dessa vez uma atividade individual. Tá joia, pessoal? Ô, professor. Oi, Tati. Deixa eu tirar uma foto dessa última questão. Claro, querida. Pois não. Fique à vontade. Vamos lá. Oi. Cadê? Cadê Tati? Cadê Daniel? Aqui. Isso. Vai lá. Ué. Não está. Ô, professor, não está mostrando não. Também eu quero tirar um print dessa última questão. Ah, tá. Ok. Deixa eu voltar lá. Eu tirei o print. Eu tinha entendido que a Tati ia tirar uma dúvida, mas na verdade ela quis tirar um print. Pronto. Vamos lá, capricha. Prontinho? Eu já tirei. Pronto. Sim, Já a tela está aberta. Antes... Oi, Daniel. Pode falar, campeão. Eu entendi o cálculo todinho, eu só queria que você colocasse. Eita, está cortando. Tá. 2, esse 2 é de quê? A2 e P igual a 2. Vamos lá, Daniel. É referente ao semestre que está na pergunta, do AC A.C.S. Não é isso, professor? Isso, perfeito. Eu não consegui ouvir a pergunta completa porque ficou cortando. Mas se a Tati ouviu direitinho e já está ajudando o colega, show de bola. Porque ele está com uma dúvida na sigla aí, professor. Pronto. Essas siglas, na verdade, elas serão alvo de vocês nessa semana. Tá certo? Vocês vão se acostumando com elas. Ao ano capitalizado semestralmente, ao ano capitalizado mensalmente, o valor de K, o valor de P. Isso daí a galera irá, não é, primeiro ganhar experiência com isso. Mas, minha gente, me permitam fazer a chamada antes de vocês saírem, tá certo? Então, liguem os microfones, por gentileza, e avisem que estão presentes à medida que eu for chamando. Vamos lá.
Galera de administração do quarto período. Amanda está. Amanda da Cunha. Não está. A Andressa Laranja. Aqui, professor. Joia. Vulgo Laranjinha, professor. A Laranjinha, muito bem. Tati, saudade. Também, Laranjinha. Show. A Ângela Maria continua com a gente. Presente, professor. A Deisiane. Deisiane não. A Heloísa Maciel. Heloísa não está. O João Lucas Medeiros. Não está. Luiz Arthur. Luiz Arthur também não está. Matheus Ferreira. Estou aqui, professor. Show. Priscila Fabiana. É a Priscila, professor, que eu disse que ela tinha largado tarde do trabalho. Ah, joia. Tá certo, Tati. A Tatiana Maria. Ela? Isso. Aqui? A Valéria Maria. Não está. O Wellington. Pronto. Agora deixa eu ir para o pessoal de contabilidade do quarto, na verdade, do segundo período, tá? Pessoal de contabilidade do segundo período, fiquem atentos. Maravilha, vamos lá. Alan Vitor. Não está. A Andreina. Presente. Joia. A Carla Eduarda. Presente, professor. Joia. A Daniela Raposo. Presente, professor. A Heloísa Moraes. Não está. O João Gabriel. Presente, professor. Beleza. José Daniel. José Daniel não está. Moisés Barros. Presente. José Daniel está presente, professor. José Daniel está, né? José Daniel está presente. Isso. Moisés está com a gente? O Micael Lucas. Presente, professor. Joia. Nicolas Araújo. Não está. Só uma dúvida. O João Gabriel, ele não está, não é, gente? Não está aí o João. Ou está? Não, estou, professor, de presente. Beleza, João. E para a gente terminar, a galera de contábeis do quarto período. Vamos lá. Estejam a postos. A Ana Beatriz. Presente. Joia. A Anne Ashley. Não está. O Charles. Também não. A Flávia. A mamãe Flávia não está, não? Ela já deu a satisfação. A Gisele está. Estou. Pronto. A Ingrid. Ingrid Vitória. O José Daniel dos Santos Oliveira. Presente. A Lucivânia. Presente, professor. Joia. Luiz Macário. Presente. Beleza. Pedro Paulo. Está aqui, professor. Joia. O Thales Oliveira. Não está. Muito bem. Ok, professor. pessoal? Oi, pois não. O senhor lembrou da Flávia, que ela foi no médico, não deu tempo dela entrar na cela? Isso, lembrei. É a mamãe Flávia. A mamãe Flavinha. Professor. Isso. Oi, pois Professor. não. Agora,
a última aula do senhor, a minha internet caiu, eu não consegui entrar mais. Aí, então, eu não fiquei até no final. Aí eu levei falta. Então, na verdade, até a última aula, o período, digamos assim, de promoção na frequência, ele estava valendo. A partir desta aula, que eu irei, assim, ao final de cada aula, realizar a chamada, viu, Lu? Sim. Pronto, ou seja, a partir de hoje a galera fica ligada. Quem não estiver, vai começar a levar falta. Mas até a semana passada, promoção de final de ano. Galera, uma boa noite para vocês, tá joia? Mas se alguém tiver mais alguma questão, me diga. Senão, estarei encerrando a aula por aqui. Ô, professor. Oi, Daniel. Pode falar, Daniel. É o seguinte, o senhor colocou uma lista de exercícios. O senhor colocou uma lista de exercícios, né? Isso. A atividade da semana, não é? Toda semana a gente tem ali algumas questões. Dessa semana são 7, 3 das quais já estão no papo. A galera vai se debruçar sobre 4 questões. Era para o senhor, né? Isso, terminou, já tira o printzinho, já deixa guardadozinho. Foi até bom o Daniel mencionar, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha, aquele nomezinho devolvido, atividade devolvida que aparece lá no Classroom, eu estive, pesquisando e descobri o seguinte: quando o aluno entrega, então a sala de aula entende que o aluno devolveu ao professor. Não é? Porque assim, alguns alunos estavam dizendo: eita, professor, quando eu entrego, aí a atividade fica devolvida. Esse devolvida quer dizer o seguinte: o professor recebeu, você devolveu a atividade que ele lhe deu. Então, você devolveu, o professor recebeu. Tá certo? Porque a dúvida era: o professor fica lá aparecendo devolvido, como se o professor não tivesse recebido. Na verdade, tem que aparecer realmente o tópicozinho lá, devolvido. Isso significa que você devolveu a sua atividade para mim. Tá certo? Então, quem está entregando as atividades aparece lá devolvido e eu estou observando. Beleza, minha gente? Por hoje é só então. Tá joia? Uma boa noite. Trabalhem essas questões das siglazinhas, ao ano, capitalizada. Tá joia? Vejam aí, a gravação estará para vocês amanhã. E aí, usem a aula com a atividade diante de vocês para irem resolvendo cada questão devagarzinho, até vocês começarem a perceber que continuamos com regime simples e regime composto. A diferença é que entrou aí esse ingrediente das taxas. Tá joia? Valeu, então. Certo, professor. Obrigada. Boa noite. E até a próxima semana. Valeu, Andressa. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, gente.